uma honra para mim estar hoje junto com o pastor Lopes, que conheço há alguns anos, né? Desde outrora, no tempo de outro ministério, e também hoje está cultuando junto com o diácono Giovanni. É uma honra rever esse homem de Deus, e com o levita também, o nosso irmão Jonathan, que é como diz Samuel, é o Samuel Mariano de Vitória, né? Até porque tem uma aparência mesmo, mas na minha opinião ele canta melhor do que o Samuel Mariano. Eu acho que não é hipocrisia minha não, viu, irmãos? Eu acho que muita gente concorda, né? Tem essa linha de raciocínio também. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que chegou nessa noite para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus junto conosco. Eu convidei no longo dessa semana, né, algumas pessoas para estar conosco nessa noite de hoje, e infelizmente muitos não puderam vir por outro motivo, mas Deus te reservou essa noite para falar ao teu coração aquilo que você precisa ouvir do Senhor. Amém? Estamos diante de um tema que nos foi passado, que é o tema que faz jus à campanha Vencendo as Tempestades. Tema este que nos fez reler alguns textos bíblicos, que nos levou a meditar um pouco mais a fundo a palavra de Deus. E eu creio que esse tema não foi um tema aleatório, né, que o pastor Josivaldo ele trouxe para esta campanha, mas foi um tema direcionado pelo Espírito Santo de Deus para esta campanha, porque cada um de nós estamos vivendo de fato uma tempestade. Eu não sei qual o tipo de tempestade que está vindo ou que sobreveio sobre a tua vida. Cada um tem uma tempestade diferente, cada um tem o seu histórico, cada um conta a sua história diferente. A tempestade de um muitas vezes não é a tempestade do outro, e muitas vezes estão todos no meio da mesma tempestade, como estavam os discípulos, onde traz o tema dessa mensagem. Eu quero fazer menção do texto bíblico no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 8, versículo a partir do 22. Os irmãos mesmo sentados podem fazer uso da palavra de Deus. Aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e este enchia-se de água, colocando-os em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos perecer. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. Estes cessaram e se fez bonança. Então disse-lhes: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água dá ordem, e eles lhe obedecem? Amém? Quem é este que até aos ventos e a água dá ordens, e eles lhes obedecem? Glória a Deus. Existem alguns textos que nós lemos, e se não estivesse escrito, nós não creríamos se alguém contasse. Nós só cremos porque confiamos na palavra de Deus e porque está escrito. E um dos textos que nós
quando lemos, ficamos perplexos igual os discípulos, é essa passagem aqui. Porque eu nunca vi, como já foi dito aqui, né, pelo pastor Joel, no quinta-feira passada, que trouxe aqui, esbanjou conhecimento aqui, e eu tiro o chapéu e tenho que ficar sentado na retaguarda ouvindo para aprender, né, irmãos? E o que me maravilha, né, e o que deixa muitos perplexos e atônitos, é o fato de Jesus dar ordem aos ventos e à água. E foi bem colocado aqui quinta-feira passada, porque a água não tem ouvido pela ótica humana, os ventos, não há conhecimento de que o vento tenha ouvido, que as águas tenham ouvido, mas elas ouviram, os ventos também ouviram e obedeceram a voz de Jesus. Mas diante desse texto, irmãos, quando os discípulos eles obedecem uma ordem de Jesus, Jesus disse: passemos para outra banda do lago. Ele estava no lago, como nós conhecemos, e Lucas descreve muito bem como o lago de Genezaré, né? É o mesmo lago conhecido como também o mar da Galileia, onde foi muito bem mencionado que foi palco de grandes milagres, de grandes acontecimentos, às margens deste lago ou deste mar. Foi diante deste mar às margens deste mar que Pedro negou a Jesus. Foi também às margens desse mar que Jesus levantou o psicológico de Pedro, que Jesus animou Pedro, que Jesus maravilhou os discípulos com uma pesca maravilhosa, que Jesus marcou a história dos seus discípulos com grandes feitos. Foi diante, nas margens desse lago de Genezaré. Mas o que me chama a atenção é que existem alguns pontos a ser visto nesse texto. É que em meio à tempestade que sobreveio, estando Jesus também no barco com seus discípulos, estando os discípulos na situação caótica que estavam vivendo, a Bíblia diz que Jesus, depois de ser despertado do sono, ele repreendeu o vento, os ventos e o mar, e as águas. O que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que muitas vezes a situação está tão difícil que nós não atentamos a fazer igual os discípulos, a incomodar Jesus. E muitas vezes, né, que Jesus, ele fez algum milagre porque alguém incomodou Jesus. Quem não lembra da passagem quando um oficial, ou quando a filha de Jairo estava doente, ou quando o oficial de um centurião, o servo de um centurião, ele estava enfermo à beira da morte, e quando ele foi ter com Jesus, aleluia, Jesus disse: vamos lá. E Jesus indo, glória a Deus, aquele homem, alguém disse para ele: olha, não incomode mais o mestre. Mas Jesus não deu ouvido, animou aquele homem, e o milagre aconteceu, porque Jesus foi incomodado. Jesus muitas vezes, irmãos, ele precisa ser incomodado para que o milagre aconteça. Às vezes a situação está tão difícil, estamos no mesmo barco. Eu vejo esse barco que estavam os discípulos com a igreja do século 21. Estamos na mesma situação um com os outros, mas tem gente tomando partido em meio a essa tempestade e talvez dizendo: deixa Jesus quieto, não incomoda ele. Eu já sei o que fazer. Tem gente tomando partido para resolver o problema, mas se não incomodar Jesus, não vai resolver esse nada. Esse problema assola muitas vezes em nossas vidas, irmãos, até quanto nós não despertarmos Jesus para entrar nessa causa. Quando você incomodar Jesus, aleluia,
e ele despertar do sono, se é que ele está dormindo, ele vai repreender os ventos e o mar e vai te dar vitória. A situação eu sei que não é fácil. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, dias de avareza, de presunção, de soberba. Estamos vivendo diante de homens que são amantes de si mesmo, que são, aleluia, verdadeiros semideuses da terra. Mas nós temos um alvo para alcançar, temos uma direção a seguir, temos um caminho a trilhar. E esse caminho chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia, glória. Mas o que me chama a atenção é que entre a repreensão que Jesus fez ali, dando ordem à natureza, ele, no versículo 25, então disse-lhe: onde está a vossa fé? Outrora Jesus disse para os discípulos: se tendes fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode ordenar que este monte se transporte para o meio dos mares, e ele vai. Aí ele pergunta: onde está a vossa fé? Aí o versículo continua: eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água dá ordens, e eles lhe obedecem? Glória a Deus. Primeiro, Jesus repreende o vento no singular. Os discípulos ditam que ele repreendeu os ventos. Deu para pegar? Aleluia. Jesus deu ordem para o vento no singular. Os discípulos dizem: ele deu ordem aos ventos. E eu fui pesquisar acerca dos ventos, porque isso me chamou a atenção. Porque o texto inicia dizendo que houve uma tempestade de quê? De águas, foi isso? De vento. O causador do problema é o vento. A água estava quieta lá no lugarzinho dela. O problema foi o vento que veio e açoitou a água para cima do barco. O apóstolo Paulo, ele disse que haveria nos últimos dias ventos de doutrinas. Ventos, no plural, de doutrinas. É os tempos que estamos vivendo. Ventos de doutrinas estão soprando nos nossos dias, e ludibriando a mente de muitos que não atentam em guardar a palavra de Deus. Apocalipse, no capítulo de número 7. É casado, o pastor tem peru. Bíblia se prova com Bíblia, e eu quero fazer menção da minha nessa noite. Aleluia. Se você gosta da Bíblia também, glória a Deus. Vai anotando aí, porque isso vai te servir. Porque se a palavra não cortar primeiro aqui, ela não vai cortar aí onde você está de jeito nenhum. Mas quando eu estava lendo esse texto, ela me cortou e eu disse: Deus, é essa palavra? Aleluia. Eu só não pregaria essa palavra se eu não tivesse vivo para estar aqui. Mas veja o que diz o Apocalipse capítulo 7, versículo de número 1. Depois dessas coisas vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum deles soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. Aleluia. Pelo menos existem 4 ventos distintos soprando sobre o globo terra. 4 tipos de vento que está soprando sobre o globo terra. E é sobre esses 4 ventos que eu quero falar nessa noite. Serei breve para não causar enfado aos irmãos. Vou correr para chegar no objetivo. Mas não só de 4, quero falar de 5. Vou colocar o tempero, como disse Joel, na panela, com os 4 ventos. E vou
colocar o prato no quinto. Amém? Amém. Primeiro vento, irmãos, que a Bíblia ela menciona e ela fala várias vezes no decorrer do Velho Testamento, e eu frisei aqui porque a mente depois da idade vai avançando, a gente vai falhando e a gente tem que estar anotando para não falar o que não está na Bíblia. Amém? A gente tem que estar anotando, pelo menos eu sou assim. Eu acho que a amnésia está me pegando ainda, porque a idade está chegando. Tem gente que decora a Bíblia todinha e isso é uma dádiva, né? Isso é um privilégio. Eu não, tenho que anotar, senão eu me perco todinho. Um dos 4 ventos que Apocalipse, o João viu lá na visão que ele teve, um dos 4 ventos nos 4 cantos da terra. Primeiro que esses 4 ventos, ele não é muito bem visto pelos homens e mulheres de Deus no Velho Testamento, também no Novo Testamento. O primeiro vento, a Bíblia diz que Deus, quando Moisés estava encurralado diante do Mar Vermelho, dos lados estavam as montanhas, na frente o mar e atrás vinha quem? Faraó com seu exército. A Bíblia diz que Moisés orou a Deus e Deus respondeu. Moisés tocou no mar com o cajado, não foi isso? Mas não foi o cajado de Moisés que abriu as águas. A Bíblia diz no capítulo 15, capítulo 14, versículo 21, diz que Deus soprou com o seu nariz. Uma expressão diz que Deus soprou com o seu nariz e abriu as águas do Mar Vermelho. Outra expressão diz que Deus soprou um vento do Oriente, ou seja, um vento oriental, que abriu as águas do Mar Vermelho, dividindo de um lado a outro. No mesmo livro do Êxodo, no capítulo 10, esse vento, ele tem um significado, esse vento oriental. O vento oriental no Velho Testamento, ele não é visto como um vento bondoso, o vento que alguém gostaria que soprasse sobre a sua vida. Era um vento que sempre que soprava, trazia desgraça para o povo. Era um vento que trazia devastação sobre as plantações, sobre tudo aquilo que ele sobrevia. Então não era um vento que o povo desejava. Era um vento que as pessoas, quando via soprar, eles diziam: vem uma tempestade, vamos nos amparar, vamos nos proteger, porque o vento oriental está vindo aí. Geralmente esse vento oriental, ele vinha da banda do deserto, e tudo que vinha do deserto, ele não vinha só. Imagine um furacão vindo do deserto, trazendo pedras, pedaço de madeira, poeira. Quem queria estar diante de um vento desse? Ninguém. Talvez seja esse tipo de vento que está soprando na tua vida. Você olha e diz: não aguento mais tanta coisa, tanta coisinhas. É o vento oriental que está trazendo esses problemas, tentando fazer desistir de caminhar. Mas Canaã é logo ali, você não vai desistir. Deus tem refúgio para você. Aleluia. Deus tem amparo para a tua vida. Você se ampara debaixo das asas do Onipotente. O vento vem, passa, e você continua a caminhada até Canaã. Glória a Deus. A Bíblia diz que esse mesmo vento, no capítulo 10, na 8ª praga que sobreveio sobre o Egito, a Bíblia diz que Deus fez soprar um vento oriental que trouxe gafanhotos sobre o Egito. Que vento foi esse? O vento oriental. Esse vento trouxe gafanhotos que devastou toda a vegetação do Egito.
Esse vento não agrada a ninguém não, irmãos. Mas eu te digo uma coisa, não é motivo de você parar de caminhar por esse vento. Não é motivo de você querer largar, colocar as harpas no salgueiro. Isso não é motivo de você querer desistir e desejar o Egito, aleluia, ao invés de caminhar para Canaã. Esse mesmo vento, ele soprou, levando os gafanhotos todos para o mar vermelho, diz o texto. O mesmo problema que te assola, ele vai levar os problemas com ele, e você vai ser vitorioso para a glória de Deus. Deixa eu ser mais preciso nessa palavra. Aquele que colocou o teu nome na roda, eu não sei do que se trata, mas você deve saber. Aquele que te colocou na panela é o mesmo que vai dizer tira, porque não é ele. Aleluia. Aquele que mencionou teu nome aleatoriamente porque não tinha mais de quem falar, ele vai dizer coloquei o nome errado, não é ele, não é ela. Aleluia. Ele vai levar o problema com ele. Glória a Deus. O mesmo vento, ele levou os gafanhotos sobre o mar vermelho. O segundo vento que a Bíblia fala, o vento que vem do oeste, vento ocidental. O vento ocidental que vem do oeste, ele fala de livramento. Foi esse que trouxe livramento para o Egito. Tem um vento que é muito cantado também, e sempre nós tem uma banda aí de São Paulo, acho que é São Paulo, que ele fala sobre vento norte e vento sul. Quem já ouviu? Sopra vento norte, vem vento sul, uma coisa assim. Esses dois ventos todo mundo quer sobre a vida dele. Esses dois tipos de vento todo cristão almeja para a vida dele. O vento norte, ele traz a friagem. Ele traz a friagem. Em tempo de seca, em tempo de deserto, o vento norte traz a brisa fria. Aleluia. Para que você não seja molestado pelo sol castigante, ele vem trazendo a friagem para o povo. Esse vento todo mundo precisa dele, todo mundo almeja esse vento. Aleluia. A brisa suave do Espírito sobre a tua vida, em meio à tempestade ela vem. Glória a Deus. Deixa eu falar do vento sul. O vento sul, ele é um vento que também todo cristão almeja para a sua vida. É um vento que espalha a chuva. A chuva não cai num lugar só, ele espalha a chuva para todo mundo ser beneficiado. Sabe quando vem aquela tempestade de chuva, quando a nuvem começa a descarregar no seu lugar, de repente vem um vento e leva, e a gente foi uma nuvem passageira. Esse é o vento sul que está gotejando toda a terra, levando chuva para outros lugares. Esse é o vento que nós almejamos. Ele traz a calma, ele nos tranquiliza, porque se há chuva, há bonança na terra, há vegetação, há alimento. Glória a Deus. Deus usou esses 4 ventos para restaurar espiritualmente a Israel. Interessante isso, né? Capítulo Ezequiel 37, verso 1. Se você for ler o texto, diz que Deus chama o Espírito, vem dos 4 ventos da terra. 4 ventos da terra. Deus chamou o Espírito dos 4 ventos da terra para dar vida aos ossos que estavam secos, que
simboliza a nação de Israel. Nesses últimos dias, Deus vai soprar esse vento, porque tem muita gente morta dentro da igreja. Muita gente, não é pouca gente, irmãos. Tem um texto no Apocalipse que diz: tem nomes de que vive, mas está morto. Se veste como crente, fala como crente, anda como crente, carrega a Bíblia como crente, dá a paz do Senhor, mas não é crente. Está morto. Dionata canta, os céus se abrem, a glória desce, e ele não sente nada. É verdade, Jesus. Mais oco do que um bambu. Gente morta dentro da igreja. Gente que não prospera e nem quer ver ninguém prosperar. Gente que não tem vida. Mas o Espírito ainda vai soprar dos quatro ventos da terra novamente e vai dar vida espiritual para muitos dentro da igreja. E interessante que a gente vai em algumas igrejas que não é somente alguns, muitas vezes, pastor Lopes, começa do púlpito, vai até o porteiro. A gente olha, meu Deus, se você dá um glória mais alto, o povo já fica ali olhando. E povo que se diz pentecostal, irmãos, eu não sei como é que é isso. Se fosse lá um tradicional, tudo bem, até aí eu entendo. Não tem um costume, não dá para comer da mesma comida. Mas todo crente, irmãos, pentecostal, por sinal, crê no batismo com o Espírito Santo e com fogo, não fala mais línguas estranhas, não sente mais o poder de Deus, está morto. Jesus vai ressuscitar essa raça. Aleluia. O Espírito de Deus vai soprar nesses últimos dias e eles vão voltar a dar glória como outrora. Aí tem gente que ainda tem coragem de dizer assim, né? Porque eu envelheci, amadureci, sabe? Eu não, né? A gente vai vivendo, vai amadurecendo, não precisa mais, irmãos, dar aqueles glória. Para que falar tanta língua estranha? Eu falo aqui com Jesus sentado. Eu falo aqui com Jesus quando eu estou orando. Mas no começo não era assim. No começo, né, irmãos, a fera lá em cima pegava o capeta pelo chifre, batia com ele no chão, sabe, no início da fé, clamava, implorava pelo batismo com o Espírito Santo. Depois que recebe, não é renovado, não fala mais línguas estranhas. Essa raça Jesus vai levantar, vai ressuscitar. Quando o Espírito de Deus soprar, o milagre vai acontecer. Aleluia. O vento soprou num vale de osso seco, e ali o grande exército se pôs de pé. Aleluia. E o Senhor ressuscitou Israel espiritual para a glória de Deus. Mas tem outro vento, irmãos, e eu vou encerrar nesse quinto vento. Esse quinto vento, você vai encontrar ele no capítulo 26, 27 de Atos dos Apóstolos. Esse é um tipo de vento que quando vem não perdoa. Mas tem um vento aqui que eu não vou deixar de falar. Deixa eu voltar para ele aqui. Esse vento ele mexeu comigo. Abra aí sua Bíblia em Jó. No capítulo 1 de Jó, no capítulo 1 de Jó, Deus resolve fazer uma aposta. Mas Deus apostando, Deus apostou e apostou pesado. Pesado.
irmãos conhecem o texto, né? De onde vem Satanás? Interessante que a palavra Satanás, ela é aplicada quando ele vem como tentador, ou melhor, quando ele vem como o diabo, ele vem como tentador. É descrito lá em Mateus 4, a tentação de Jesus no deserto. E como acusador, ele vem com outro nome, pastor Josivaldo. Ele vem como Satanás. Todas as vezes que a gente vê o nosso inimigo com o nome de Satanás, ele vem para acusar alguém, pastor Lopes. E às vezes que ele vem para tentar, ele vem como o diabo. Pode observar que é assim. Aqui ele vem como Satanás. E Deus diz: de onde vem Satanás? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Deus conversa com ele e diz: observaste o meu servo Jó? Não é Josivaldo, é Jó. Aí ele diz: também tu cercaste de bem, também tu desse tudo o que ele queria, também, né? Foi tanto também que Deus disse para os também, porque o diabo falou algo que Deus disse: eu conheço, eu estou dando testemunho dele porque eu conheço. E Deus realmente conhece o diabo Jó, o homem. Aí Deus diz, ele disse: tira o que ele tem. Olha, o que a visão do diabo é uma visão terrena, igual a visão de muitos crentes que não almejam mais o céu. O diabo disse: tira o que ele tem e tu verás se ele não blasfema de ti na tua cara, na tua face. Deus disse: como eu conheço Jó, eu te dou ordem, tira o que ele tem, só não toca nele. Não toca nele. O cabo ainda foi tão duro que ainda tocou em Jó, porque a chaga que o Jó pegou era de dizer: Jesus, não sou mais crente, viu? O Senhor me abandonou. E quem é que diz que crente não pode adoecer? Quem é que diz que crente não pode morrer de uma doença aí, né? Tem um grupo aí dizendo que não pode. Se está doente é porque está em pecado. E o pior é que tem um monte de gente indo no mesmo caminho. Está em pecado, irmão? Confessa o teu pecado. Isso era isso de Jó. Confessa o teu pecado, Jó. Mas no capítulo de número 1, no versículo de número 13 por diante, nós vemos que 4 tipos de vento também soprou sobre a vida de Jó. Não sei se foi especificamente os 4 ventos que eu já citei: vento norte, sul, oeste, né? Oriental, ocidental. Mas observe que no capítulo de número 1, no verso 14, a mensagem era uma só. O noticiário chegou diante de Jó e disse: Jó, aconteceu isso, os teus camelos, os teus bois foram levados, e só eu fiquei. Primeiro vento, Jó suporta. Segundo vento, aí veio outro, enquanto um terminava de falar, vinha outro e dizia: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os consumiu, e só eu escapei. Sempre escapava um para trazer a mal notícia. Esse é o mensageiro de mal notícia, né? E infelizmente tem muitas igrejas que está cheio disso. Isso é uma praga que Deus vai eliminar do nosso meio, irmãos. Gente que não conta a vitória do outro, não, só conta mal notícia. É assim: tu viu quem caiu, tu viu quem pecou, tu viu fulano, né? Esse é um tipo de gente que Deus não conta com ele. É o carregador de mal notícia. A Bíblia diz que Deus aborrece essa raça. O terceiro chega com outra notícia e diz que os camelos foram levados. Os camelos, os servos foram mortos a fio da espada e só um escapou. O quarto chega com a pior das notícias para Jó. O quarto diz que um vento oriental, um vento que veio no deserto, ele sobreveio na casa onde estavam os 10 filhos de Jó, reunidos em uma festa. Estavam a pérola mais preciosa de Jó, eram os seus filhos.
E o vento do deserto veio e deu nos 4 cantos da casa, e a casa veio abaixo, matando seus 7 filhos homens e 3 mulheres. Esse tipo de vento é difícil de suportar, irmãos. Tem gente que quando chega nesse vento, primeiro vento ele suporta, ele perde tudo, mas está equilibrado, está com a fé em Deus inabalável, ele continua crente. Vem o segundo vento, ele perde a outra metade e diz: não, vou continuar sendo crente, Deus me deu, Deus é fiel para restituir. Vem o 4º vento, a gente fica meio cambaleando, mas ainda suportamos. Mas quando vem o 4º vento, é para dizer assim, ó, agora não tem jeito, ou ele cai, ou ele cai. Esse 4º vento, irmãos, ele veio de propósito. Levou os bens mais preciosos que Jó tinha, que eram seus filhos. Você suporta perder um carro, você suporta perder uma casa, você suporta ficar sem emprego, ficar sem renda, ficar sem nada, mas suportar a dor de um filho é terrível. Só para quem perdeu um sabe a dor de perder um filho. Imagine perder 10 numa hora só. Imagine você ter que pegar na alça de 10 caixões no mesmo dia, na mesma hora, e dizer, e ainda não pecar contra Deus e não blasfemar contra o Senhor. Isso é confiança no Deus que ele servia. Aleluia. E a Bíblia vem dizer que Jó não conhecia Deus. Aí eu me pergunto, será que eu conheço Deus? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu tenho fé em Deus realmente? É por isso que Jesus perguntou aos discípulos lá em cima no meio do barco: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Por coisas mínimas queremos desistir, queremos parar. Por coisas vãs queremos quebrar o balde, chutar o pau da barraca, amaldiçoamos a igreja que congregamos e não queremos compartilhar as bênçãos que Deus muitas vezes tem dado. Queremos desistir de tudo. E esse 4º vento veio para acabar com Jó. Mas a Bíblia diz: em tudo não pecou Jó, até quando lhe restou uma mulher ímpia que dizia: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó até disso achou palavras para não pecar contra Deus. A situação da tua vida pode não estar nada bem, mas Deus tem vitória em meio a essa tempestade que você está passando. Deus tem um socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Você não vai morrer neste vento que tem se levantado contra a tua vida. Eu sei, a tempestade é grande. Aleluia, mas você não vai morrer. Continua remando, porque você vai chegar com segurança ao porto, aleluia, ao destino que Jesus marcou para você chegar. Primeiro que ele disse aos discípulos: passemos, vamos para o outro lado. Ele não disse: vamos ficar no meio do mar, no meio do lago encalhado, não, vamos passar para o outro lado. Promessa de céu, irmão, é real. O Deus que prometeu, ele é real para cumprir, aleluia, a sua palavra. Creia nisso, creia na sua palavra. No capítulo 27, para encerrar, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, alguns irmãos procuraram, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu gosto de folhear a Bíblia, irmãos, porque fazendo isso eu não vou errar. Capítulo 27, versículo de número 14. Aqui o apóstolo Paulo, ele foi intimado, foi levado ao tribunal, mas ele fez um apelo e disse: eu quero ser julgado por César, lá em Roma. E como ele apelou para ser julgado por César, Festo atendeu o pedido de Paulo, e agora deu ordem para que Paulo fosse levado na embarcação seguinte para Roma.
Só que no capítulo, quando ele sai de direção a Roma, depois de remar muitas milhas, a Bíblia diz no capítulo 27, versículo 14, que, no entanto, não muito depois, desencadeou-se, a partir da ilha, um pé de vento, que esse vento tinha um nome. Talvez seja esse o teu problema. Desencadeou-se um pé de vento. E vento tem pé? Quem já viu o pé de vento aqui? Eu nunca vi. Mas vamos lá, é uma força de expressão. Desencadeou-se um pé de vento a partir da ilha, chamado Euroaquilão. Quem já ouviu falar nesse palavrão? Parece mais um palavrão, né, irmãos? Realmente é um palavrão, é grande. Euroaquilão era o nome do vento. E é a primeira vez que eu vejo na Bíblia um vento com nome. Esse vento, ele é responsável por todas as catástrofes que você possa imaginar. Olha o que diz o versículo 15 e 16. O navio foi arrastado por ele, e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos levar por ele. Verso 15. O navio foi arrastado por ele, e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos levar por ele. Esse é o vento que está assolando nos últimos dias da igreja na terra. Esse é o vento que está assolando nos dias de hoje, pastor Josivaldo. E quando ele vem, ele persuade muitos, e muitos estão na mesma situação que estava os tripulantes deste navio. Eles estavam, o vento arrastou. Eu não estou falando de um barquinho que comportava 12 discípulos em meio a um lago de Genezaré. Estou falando de um navio de 270 ou 280 tripulantes, se me foge da mente. Um grande navio, um navio de grande porte, estava agora sendo levado, arrastado pelo vento chamado Euroaquilão. Aleluia, não sei que tipo de vento está, continua insistindo, soprando, aleluia, sobre a polpa do teu barco, está arrastando o teu barco, e você não consegue mais reagir, não retoma mais o remo, não tem mais coragem de continuar. Mas eu quero te dizer, aleluia, que em meio a esse vento, aleluia, que está assolando, Deus vai trazer uma solução. Deus não vai permitir que você morra. Aleluia. O barquinho que estava Jesus e os discípulos era um barquinho que as águas entravam, mas eles conseguiram tirar a água. O Euroaquilão, quando veio, arrastou o navio a ponto, aleluia, de arrastar tanto que os tripulantes não puderam mais lutar contra a onda que era tão forte, o vento tão forte, e eles agora estavam dizendo: não temos mais força, nos deixamos levar. O que tem de gente se deixando levar, aleluia, pelas coisas que estão assolando nesses últimos dias, e dizendo: é assim mesmo, isso é coisa da vida, Jesus vai voltar e tudo se resolve. Ei, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, não vos conformeis com esta era, aleluia, você não foi feito para ficar aqui na terra. Você é cidadão do céu. Não se comprometa com o mundo. Não aceite, não se deixe levar. Euroaquilão está levando muitos à destruição. Aleluia, muitos lares sendo destruídos por Euroaquilão. Mas um dia, aleluia, a calmaria vai voltar. Aleluia, em meio a essa tempestade, Euroaquilão vai perder a força se você voltar a remar. Aleluia, o barco vai despedaçar, o navio pode se quebrar todo, não tem problema, você não vai morrer. Aleluia. Aí você diz: mas eu não sei nadar. Não tem problema. Eu acredito que entre os 200 e poucos que ali estavam,
muitos deles não sabiam nadar. Eram pessoas que iam entre os soldados que ali estavam, muitos iam presos, e quando estava o navio a ponto de se despedaçar, muitos disseram: matemos esses homens para que eles não tenham liberdade. E outros disseram: como pode ter liberdade se o mar vai matar todo mundo? Solta esse povo. E eles agora começam a se pegar em destroços do navio, e mesmo assim não morreram. Deus vai trazer solução em meio a essa tempestade, e você não vai morrer nesse mar que quer te sufocar. Eu não sei que pedaço de madeira, que tora de madeira você vai se agarrar, mas Deus vai prover para a tua vida. O barco, o navio, ele pode até despedaçar, vai sobrar pedaço para todo mundo, ninguém vai morrer. Aleluia. Aleluia. Deus vai trazer provisão para a tua vida. Tão pouco, não desista. Então somente persista, remando. Quando não der mais para remar, não se deixa levar, irmãos. Aleluia. Tem gente, irmãos, que se deixa levar por pouca coisa. Porque alguém falou isso, porque alguém falou aquilo, e vai se deixando levar. Daqui a pouco o pastor não tem mais credibilidade. A membresia da igreja, ninguém confia mais. Por quê? Porque alguém se deixou levar. A igreja que era um oásis, que era o paraíso, agora não presta mais. Depois que a gente espanta as abelhas e tira o mel, aí alguém diz assim: a despreza